Mas, amados, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos mais uma vez a colocarem-se de pé para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Leremos versículos 10 até o 14 e depois o versículo 17. Nos diz a palavra: Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 17. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez estamos nesse lugar, reunidos com nossos irmãos, Pai, para sermos edificados pelo Teu Espírito, para sermos cheios com Teu Espírito, Senhor, para entendermos, Pai, entendermos o milagre, o grande milagre que Tens para fazer na vida daquele que crê. Pai eterno, toma a nossa vida nas Tuas mãos e faça segundo o Teu Espírito, é que eu te peço em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Meus amados, fiquem à vontade. Irmãos amados, a cada dia que passamos, a cada dia que vivemos nesse planeta, nós deparamos com uma situação difícil, uma situação complicada. Acordamos de manhã, olhamos para frente e descobrimos que tem toda uma série de situações que nascem, que aparecem para atrapalhar nossa jornada, para atrapalhar nossa caminhada, para nos fazer desistir. Quando nós olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, se nós não estivermos firmados em Cristo Jesus, nós vamos entrar numa situação complicada que leva as pessoas à depressão, que leva as pessoas a uma tristeza profunda, que leva as pessoas até a morte. Muitos não suportam o peso dessas dificuldades e dão cabo às suas vidas. Esta é a realidade desse mundo, irmãos. Esta é a realidade difícil que o homem vive nesses dias complicados, nesses dias difíceis. Muitas vezes você olha para frente e você não vê motivos para alegria, você não vê motivos para satisfação, você não vê motivos para viver. E o que enche o teu coração é uma tristeza profunda, uma tristeza que te faz parar, que te faz chorar, que te faz desanimar de andar sobre a face da terra. Mas, amados, o eterno Senhor, Ele veio para mudar nossa vida. Cristo Jesus veio para dar-nos uma nova existência, para fazer que a sua glória se manifeste na nossa vida, irmãos. E é esta verdade que este texto bíblico chama-nos a atenção, chama-nos para o milagre que é o Espírito de vida que nos é dado pelo Senhor. E a partir do momento, amados, que nós olhamos para o Senhor, que nós olhamos para o Todo-Poderoso, vemos em Cristo Jesus o único que pode mudar a nossa sorte. E nós abraçamos a Cristo, abraçamos o Senhor, o chamamos de amor, entregamos a Ele a nossa vida. O Eterno entra, muda totalmente a nossa realidade, arranca as coisas que nos faz sofrer, arranca aquilo que nos faz andar para trás, arranca a tristeza, arranca o mal, nos dá um coração novo, um coração real, um coração no qual torna-se habitação do Espírito Santo, habitação do Senhor. Mas para que isso aconteça, para que isso seja uma verdade, amados, nós precisamos um dia parar essa caminhada, analisarmos como estamos vivendo e falar para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti.
É assim que diz a palavra, irmãos. É desta forma que diz a palavra. Mas o interessante, queridos, é que nós não podemos viver uma meia verdade, mas sim uma verdade completa. E essa verdade completa exige de nós uma entrega de vida, uma entrega do coração, uma dedicação completa, irmãos, porque é através dessa dedicação que o milagre de Deus acontece na nossa vida. E eu quero afirmar para vocês, o Senhor quer fazer um milagre na tua vida. O Senhor fez um milagre na minha vida. O Senhor fez um milagre na vida de muitos que estão aqui. E o Senhor quer fazer também um milagre na tua vida que ainda não experimentou a alegria, o prazer, a satisfação de ser do Senhor, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E esse milagre, irmãos, ele está ao alcance de todos, ao alcance daqueles que olham para o Senhor, que clamam pela sua misericórdia, que clamam pela sua presença, irmãos. É um milagre que se manifesta de forma gratuita, de uma forma maravilhosa, mas nós precisamos querer este milagre, querer esse agir de Deus na nossa vida, porque uma coisa interessante, amados, é que o Eterno, ele nos dá liberdade de escolha. Todos que estão aqui tiveram a liberdade de escolha. Muitos até pensaram antes de sair para estar aqui, mas ir para a igreja, enfim, outra vez, aquela garagem apertada, aquele lugar quente, andar tanto, isso, aquilo outro. Geralmente, amados, aparece no nosso coração essas coisinhas, porque é o capeta, ele, o semeador de todos os males, que quer nos fazer desistir. Mas a partir do momento que eu reconheço que preciso do milagre, preciso de Cristo, preciso da graça do Senhor, eu saio, eu vou, porque eu vou marchar por sobre as dificuldades, marchar por sobre os problemas, porque eu sei que não há nada que seja mais importante, nada que seja mais precioso, a não ser estar com o coração repleto, cheio do Espírito, cheio do Espírito. E o Senhor quer fazer um milagre na tua vida nessa noite. O Senhor quer fazer esse milagre na tua existência, meu irmão. O Senhor quer fazer um milagre na tua vida. Talvez você fale, mas eu sou crente. Eu já sou crente. Eu já sou até dessa igreja. Mas se você não abrir o teu coraçãozão e falar para Jesus, Senhor, toma conta desse coração. Toma conta da minha vida. Hoje é o dia para você fazer isto. Hoje é o dia para você fazer este clamor. Porque independe, irmão, se você é ou não desse lugar, se você é ou não de outro lugar, é preciso que a nossa vida, sim, essa esteja aberta e esteja cheia da graça de nosso Senhor, cheia da misericórdia do Todo-Poderoso. Mas eu tenho que abrir a minha vida para o Senhor. No versículo 10 de Romanos capítulo 8. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Irmãos, o nosso corpo vai morrer. Vai morrer. É o pecado, é a consequência do pecado. Adão e Eva pecaram e a morte adentrou a toda a humanidade. Consequentemente, nós vamos morrer, o nosso corpo há de morrer, aliás, o nosso corpo há de morrer, mas aqueles, amados, que foram aceitos por Deus, aceitos pelo Senhor, no versículo 11 diz, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Esta é a verdade do Eterno para a minha vida e para a tua vida, a permissão para que o Espírito de Deus habite no nosso coração, amados. Precisamos abrir, queridos, abrir o coração para o Senhor. Amém, povo dos céus? Precisamos ter o coração aberto para o Senhor. Quem é que tem o coração aberto para o Senhor nessa noite? Manifeste, fale, levante a mão, mostre que seu coração está aberto para o Senhor, amados. Precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, clamar para que Deus adentre, para que o Eterno faça o milagre da habitação no nosso ser.
Mas, irmãos, a partir do momento que eu reconheço essa graça do Senhor, reconheço essa soberania, a partir do momento que eu abro meu coração, permito que o Todo-Poderoso adentre e Ele vai vivificar o meu coração, dar-me uma nova vida, uma nova existência, o Eterno coloca sobre meus ombros, sobre nossos ombros, uma obrigação. Servo de Deus são pessoas que possuem obrigações, irmãos. Servo do Senhor são pessoas que possuem obrigações. O Senhor não chama pessoas para serem desocupados, para serem desobrigados. Não, o Eterno te chamou, o Eterno chamou-nos e colocou sobre nós uma obrigação, queridos. E essa obrigação, claro, é estarmos continuamente buscando a sua presença. Essa é a obrigação, queridos. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar o Todo-Poderoso a tempo, a fora de tempo, com sol, com calor, com frio, enfim, seja qual for a situação, eu não posso deixar de buscar o Senhor. Eu não posso deixar de querer me aproximar-me do Pai Eterno. Eu tenho esta obrigação, a obrigação de buscar a edificação para a minha vida. Muitos até aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É comum. Aceitam Jesus, falam que Jesus é o Senhor de suas vidas, mas estão desobrigados da obrigação. Estão isentos, se acham isentos da obrigação de servir o Senhor, de fazer por onde para agradar o Todo-Poderoso. E essa pessoa será sempre incompleta na caminhada. Não terá alegria com o Todo-Poderoso, será triste, será abatido, não funciona isso, não funciona aquilo. Enfim, é um crente capenga, que anda mancando assim, ó, um crente manco, não é? Aquele crente manco, enfim, ele não consegue dar passos direito com o Senhor, porque Deus, amados, Ele só age na vida daqueles que se dão, daqueles que se entregam, daqueles que se doam por completo para Ele. Versículo 12 diz: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, aquela que nós nascemos com ela, essa natureza humana nós temos que sacrificar, irmãos. Temos que sacrificar, nós temos que colocá-la num buraco, tampar com 7 palmos debaixo da terra, tampar a nossa velha natureza, matar, assassinar, enfim, extinguir por completo a nossa velha natureza, para que a natureza do Senhor, a natureza do Todo-Poderoso, ela apareça, ela venha à existência na nossa vida. E é isto que muitas vezes falta-nos, é esta obrigação, a obrigação de querer separar-nos do mundo, a obrigação de estarmos separados do mundo. Nós não queremos, nós queremos Cristo, mas queremos também viver aquilo que o capeta oferece. Estamos com o Senhor, mas queremos também curtir lá fora. Estamos com Deus, mas eu não posso deixar o pecado, porque o pecado é gostoso, o pecado é bom, o pecado é bonito, o pecado é isso, o pecado é aquilo. É assim. É desse jeito que acontece, mas o Eterno te exige, Ele exige, é uma exigência. A obrigação é mortificar a vida, povo dos céus. Temos que mortificar a nossa velha natureza e trazê-la cativa, trazê-la presa aos pés de Cristo Jesus, aos pés do Senhor, irmãos. É assim, queridos, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter uma realidade verdadeira com o Senhor e o nosso coração será transbordante, porque nós não nos cansaremos de estar na presença do Senhor. E eu quero ser sincero para vocês, amados, não há coisa pior do que ser crente. Não há coisa pior do que ser crente. É um negócio complicado. Crente é um negócio complicado, mas quando você é servo do Senhor, quando você tem o Espírito de Deus no teu coração, aí é diferente. Porque você, meu querido, é levado, é guiado, você passa a ter dentro do teu coração a essência de Jesus, as tuas alegrias serão semelhantes às alegrias do Senhor, o teu prazer serão nas coisas do Eterno. Mas quando você é apenas uma pessoa que se diz religiosa, um crente, superficialmente crente, é ruim.
Porque você quer curtir o mundo, mas você se sente culpado pelo mundo. Você quer o pecado, mas se sente culpado pelo pecado. Você quer isso, mas se sente culpado. Mas aqueles que amam a Cristo, amados, aqueles que amam a Cristo, aqueles que vivem Jesus Cristo, esses têm uma alegria que não se extingue, uma alegria que não se acaba, porque é dada pelo Espírito Santo do Senhor. E esse Espírito habita onde? Aqui dentro do coração, irmãos. Dentro do coração, uma pergunta que não quer calar. Quem é que está habitando dentro do teu coração? Quem é que habita dentro do teu coração? Ei, momento difícil dessa resposta, não é verdade? Ah, mas quem habita dentro do meu coração é Jesus. Se Cristo está dentro do coração, você não pode curtir o pecado. Se Cristo está dentro do teu coração, você não pode ter prazer no pecado. Se Cristo está dentro da tua vida, ela é diferente, ela é transformada, ela é cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo produz, está lá em Gálatas, produz amor, produz bondade, mansidão, domínio próprio e vai por aí. Irmãos, é a consequência da habitação do Senhor no nosso coração. Em contrapartida, a Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne, estes frutificam na carne. São adúlteros, são maldizentes, são uma série de situações pecaminosas. Então, se porventura, querido, o teu coração está cheio de ira, de maldade, de amor ao pecado, eu quero desapontar você, mas o Espírito Santo não está aí dentro. Não está. Não está. Irmãos, a nossa igreja, a Igreja Missão Vivos, não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, até porque a Bíblia diz, se nós não falarmos do pecado, o Eterno requererá das nossas mãos essa culpa. E a nossa palavra, irmãos, é palavra de vida, é palavra de salvação. Porque a nossa preocupação não é a sua membrazia, não é o teu dinheiro, a tua oferta, o teu dízimo. A nossa preocupação, queridos, é que você vá para os céus. É que você vá para os céus. É que você tenha comunhão com o Senhor. A nossa preocupação, queridos, é que você seja homem, seja mulher, cheia do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. E que você tenha essa obrigação de viver segundo Cristo, segundo o Espírito, com prazer, com alegria. Amém, amados? Amados, não se deixe enganar pela antiga natureza. A antiga natureza, bota dentro da tua cabeça essa palavra, isso aí não é bem desse jeito não. É assim que a antiga natureza, ou seja, a nossa carne contaminada pelo pecado, quer nos fazer entender, quer nos fazer pensar. Mas quando nós ouvimos a palavra e damos lugar, nós vamos entender, e o Espírito faz-nos entender que é preciso sermos guiados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 14 de Romanos 8 nos diz a palavra, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? Filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser filho de Deus todo mundo quer, não é verdade? Quem não quer ser filho de Deus? Ei, bênção, glórias a Deus. Ninguém quer ser filho do capeta. É esse horror, assustador, ser filho do cão. Misericórdia, meu Deus, só que coisa. Uns fazem os sinais, outros dão um pulo para trás, outros batem na parede, batem não sei onde, batem na madeira. Ser filho do cão? Longe de mim. Mas eu quero afirmar para vocês, queridos, que se você vive no pecado, se você curte o pecado, se você ama o pecado, se você tem prazer no pecado, você está afastado do Senhor e não te resta outra filiação a não ser a de Satanás. É assim que a Bíblia diz, povo dos céus. Nós não podemos nos equivocar, nos enganar, achar que não é bem desse jeito, achar que não é assim. Não, é desta forma. A Bíblia diz que é assim. Nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são o quê? Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os guiados pelo Espírito. Como posso ser guiado no Espírito, ser guiado pelo Espírito e viver na prática da obra de Satanás? Como? Incompatível. Água
e óleo não se mistura. Pecado e santidade não se mistura. Deus e Satanás não se mistura. Então, se não se misturam, se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que praticar as obras do Senhor. Eu tenho que ser visto como homem, como uma pessoa que pratica aquilo que é de Deus, porque eu digo e afirmo que sou de Jesus. Irmãos, é assim que diz a Bíblia. Palavra dura, sei, complicada, difícil de se ouvir, é verdade. Mas eu quero falar para vocês que é muito melhor ouvir o Elias falar isso para vocês, do que chegar no dia do juízo final, como está na Bíblia, e ouvir do Senhor: não vos conheço, não vos conheço. Irmãos, aí sim será terrível, porque será uma frase em definitivo, uma sentença em definitivo. Quando o Senhor olhar para o pecador e falar: não vos conheço, não sei quem é você, apartai-vos de mim para o lago de fogo, malditos. Não tem mais jeito, amado. Não tem mais jeito, já era. Já era, não tem solução, não tem oração, não tem reza, não tem vela, não tem ninguém que possa resolver, porque já foi determinado. Mas hoje é o tempo oportuno, irmãos. Hoje é o tempo oportuno para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos aquilo que o Senhor quer, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e nos tornarmos filhos do Senhor, tornarmos-nos filhos do Senhor. Mas para que sejamos filhos de Deus, eu tenho que aceitar a verdade de Cristo e viver a verdade de Cristo sem meias palavras, na totalidade. De fato, o pecado tem que ser meu inimigo. O pecado tem que ser meu inimigo. Eu não posso, de forma alguma, encontrar justificativas para o pecado, seja ele qual for. Viver sem pecar, dizem por aí que é impossível. Eu até concordo que é impossível, mas nós não podemos permanecer no pecado. A Bíblia diz que devemos resistir o pecado até as últimas consequências, porém, se pisarmos a bola com Deus, nós não podemos ficar no pecado, mas arrependidos, confessarmos para que o Eterno nos lave, nos purifique e nos dê a nova vida. É assim que o Senhor nos diz, amados. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que vivem segundo o Espírito Santo do Senhor, estes não conseguem permanecer no pecado. Às vezes pisa na bola. Sim, às vezes dá uma pisada na bola, erra, tropeça, peca, mas não ficam no pecado, não ficam, porque o Espírito de Deus incomoda o camarada, incomoda. Você está no pecado, você precisa mudar, você precisa deixar o pecado, arrependa-se, arrependa-se. Este é o mover do Espírito Santo de Deus. É claro, irmãos, não estou abrindo precedente para o pecado, não, de forma alguma. Mas se pecarmos, nós temos um advogado, e o advogado é Cristo, e é Ele que nos purifica, que nos lava e que nos restaura. E precisamos estar atentos para esta verdade, para não falharmos com o Senhor. E aqueles, queridos, que passaram pelo grande milagre, o milagre da aceitação do Espírito do Senhor, o milagre de abrir o coração para a habitação do Espírito, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, estes têm sobre suas vidas a obrigação de mortificar a carne, de não viver segundo a velha natureza e, feitos em novas criaturas, feitos em filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito Santo. Todas as nossas atitudes, amados, primeiro precisamos consultar o Senhor. Vai fazer alguma coisa? Procura saber se é da vontade do Senhor. Essa igreja existe? Ela não existe por acaso. Não existe por acaso. Foi o mover do Espírito Santo de Deus que nos trouxe para este lugar. O mover do Espírito Santo de Deus que abriu esta porta. Foi o mover, foi a vontade do Senhor. E aqui estamos reunidos só com um objetivo, que é glorificar, que é exaltar, que é bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no versículo 17 de Romanos capítulo 8, nos diz a palavra: nós somos seus filhos, e por isso
receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Olha só, irmãos, tem bênção, tem bênção. Mas a bênção, querido, não é mediante a tua oferta. Quero mais uma vez ressaltar isso. Não é mediante a tua oferta, não é mediante o teu dízimo, não é mediante a tua campanha. A bênção é mediante, amados, a filiação ao Senhor, a dedicação, a consagração, a doação da sua vida para o Todo-Poderoso, porque aqueles que tornam-se filhos do Senhor, estes estão debaixo da mão abençoadora do Todo-Poderoso, e o Eterno tem prazer em abençoar os seus filhos com toda sorte de bênção. Está você necessitado do milagre? Olhe para o Senhor. A irmã Benedita estava necessitada do milagre. Ela olhou para o Senhor. Talvez não conhecia Deus da forma que deveria conhecer, mas ela olhou para o Senhor. Ela clamou pelo Senhor. Ela pediu o Senhor. Ela teve o coração movido pelo Espírito Santo de Deus. E hoje ela está aí, servindo ao Senhor, querendo um compromisso com o Todo-Poderoso. E é assim que o Senhor faz na vida de cada um, daquele que crê e daquele que se achega ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, sermos participantes da glória de Deus, participantes da glória de Deus, participantes como filhos de Deus, como filhos de Deus. E aqueles, irmãos, que são filhos do Senhor, são guardados por Ele, são protegidos por Ele, e receberemos, com certeza, aquilo que Cristo tem guardado para nós. O Eterno tem bênçãos insondáveis, o Eterno tem bênçãos grandes demais, maravilhosas demais para aqueles que são fiéis, e nós precisamos nos colocar neste posicionamento, nesta atitude, para recebermos aquilo que Deus tem para nos dar. Está você sofrendo, está você sem sentido na tua vida, a tua vida está vazia, a tua vida está um tanto quanto triste, abatida. Você precisa de alegria, precisa de paz, precisa do milagre da cura, da restauração. Você precisa ver a família restaurada, enfim. Olhe para o Senhor primeiro. Olhe para Deus primeiro. O primeiro passo é olhar para o Senhor, porque a partir do momento que eu olho para o Senhor, que você olha para o Todo-Poderoso, e esse olhar, irmãos, é aceitando a sua verdade, aceitando a sua vontade, colocando-se como filho, Quando você assim age, o Eterno vem sobre a tua vida e derrama chuvas de bênção, chuvas torrenciais de bênção, chuvas tão maravilhosas que você não terá condições de contar, porque serão grandes demais, maravilhosas demais, extraordinárias demais, e essas bênçãos culminará com a morada eterna nos céus. E essa é a maior das bênçãos. Estarmos nos céus por toda a eternidade, estarmos na glória com o Senhor por todos os dias da nossa vida. Irmãos, este é o nosso alvo de vida. Vivemos na terra, vivemos aqui sim, mas a nossa alegria não é possuir os bens da terra, mas estarmos, com certeza, escritos no livro da vida para morarmos eternamente na presença do Senhor e usufruirmos das grandes bênçãos que a nossa mente não consegue compreender, porque são maravilhosas demais. Aquilo que Deus tem para nós é maravilhoso demais, é extraordinário, é magnífico, e você só poderá entender o dia que você chegar na glória e você olhará para trás e falará: Senhor, muito obrigado. E terás motivo para agradecer ao Senhor dia após dia, eternidade após eternidade, enfim, seja como for o tempo, se houver tempo, enfim, você terá sempre uma palavra de agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele fez na tua vida. O reino dos céus começa aqui, nos teus dias atuais. Hoje, começa o reino dos céus na tua vida. Mas esse reino se estende até os dias eternos, onde estaremos para todos sempre na presença do Eterno. Irmãos, vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Não subestime o milagre do Senhor. Vale a pena pagar o preço. Pague o preço de servir ao Senhor, de ser cheio do Espírito, de dizer não para o pecado, de filiar-se ao Senhor, de ser e ter na tua cédula de identidade filho de Deus,
filho de Deus, porque você não há de se arrepender, porque Deus fará coisas maravilhosas na tua vida, na tua existência e em tudo quanto você tem. Amém, amados? Olhemos, portanto, para o Senhor, queridos. Olhemos para o Senhor. Recebamos o milagre, reconhecemos a obrigação de vivermos segundo a vontade dEle e que, para sermos filhos, é necessário ser guiados pelo Espírito e participantes da sua glória. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na nossa existência, que assim seja na vida de cada um dos amados. E eu quero fazer uma pergunta, amados. Não sintam-se constrangidos em respondê-la ou não. Há alguém em nosso meio que hoje gostaria de tomar uma atitude com Cristo Jesus e falar: Jesus, eu quero te servir como filho, eu quero te reconhecer como filho e eu quero te abraçar como pai da minha vida. E isso significa, em outras palavras, tornar-se servo do Senhor. Há alguém que gostaria de ter esse compromisso com Cristo Jesus em nosso meio? Se houver, que manifeste-se, nós vamos orar por você. Ou até mesmo você que está desviado dos caminhos do Eterno, que deseja retornar para a presença do Senhor. Se houver alguém, que se manifeste. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Senhor Jesus, por tudo quanto tens feito na nossa vida. Que tu venhas, meu Deus, mover de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, meu Deus, para que nós possamos reconhecer a tua glória, reconhecer a tua soberania e tê-lo como Senhor, como Pai das nossas vidas. Oh Deus, envolva-nos, move na nossa existência, é que eu te peço em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos. Edificando vidas para Cristo. Mensagem número 389. Vivos, vivos.